Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a essa aula sobre os florais. Eu sou a Andressa Lígia, eu sou terapeuta floral com foco em crianças e também sou educadora parental. E estou muito feliz de ter você aqui nessa aula, de saber que tu te interessa pelas emoções das crianças e entende a importância que as emoções têm na vida delas. E é uma alegria, então, saber que profissionais estão interessados em saber mais. E os florais de Bach são um recurso muito valioso, um recurso poderoso para te ajudar a cuidar das emoções das crianças. Pelo fato de serem naturais, de serem seguros e também por terem um resultado muito bacana nas crianças. As crianças, elas são mais receptivas à terapia floral, mais do que os adultos, digamos assim, em comparação, né? Porque os adultos têm mais crenças, mais bloqueios. Então, nas crianças, a gente vê resultados mais rápidos. Então, isso é um ponto muito positivo. Então, além de ser natural, das mães, das famílias gostarem dessa possibilidade de trabalhar integralmente as crianças, né? Não ficar focado só em uma técnica ou alguma coisa, um tratamento específico, mas também olhar de forma integral, de forma mais holística e cuidar das emoções da criança, né? Para poder potencializar, inclusive, os resultados e ajudá-los, né? A ter uma qualidade de vida melhor. Vou começar, então, indicando aqui esse livro, que se chama Os Remédios Florais, do Dr. Bach. Essa aqui foi a única obra que o Dr. Bach deixou e fala aqui sobre a filosofia dos florais e também a descrição das essências pelo Dr. Bach. Então, eu recomendo que todo terapeuta floral ou quem vai trabalhar com os florais de Bach tenham esse livro aqui, né, para se conectar com os florais, com a filosofia, né, e poder ler, assim, eventualmente, tá? Então, afinal de contas, o que que são os florais? Os florais de Bach, né, porque foram desenvolvidos pelo Dr. Bach, já vou falar um pouquinho mais dele, mas são essências extraídas de flores e plantas, e cada uma dessas essências corresponde a um estado emocional específico. Então, são 38 essências, 38 estados emocionais, e também tem um remédio emergencial. Então, é um repertório muito amplo para que tu possa fazer a leitura da criança, entender o que aquela criança precisa. Então, existe o floral que vai trabalhar a autoconfiança, a coragem. Os florais, eles têm essa pegada de trabalhar as virtudes. A gente vai focar sempre no positivo. Então, não é o floral do medo, é o floral da coragem. Inclusive, trazer isso para a criança de forma lúdica, né? Das emoções e das coisas que ela quer ter na vida dela. Então, quando a criança usa o floral, a gente pode trazer ali a intenção dela falar e da gente também estreitar os laços ali emocionais, conectar com a criança, falar, oh, eu quero ter alegria, eu quero ter amor, eu quero ter tranquilidade, eu quero ter coragem, eu quero ter autoconfiança. Então, falar dos florais para as crianças dessa forma positiva e entender os florais também dessa forma positiva, tá? Então, aqui eu vou mostrar o kit para vocês. Aqui tem o kit dos florais. Esses frascos aqui são chamados de essência estoque, tá? Tem aqui alguns, ali atrás tem mais outros. Ao todo são 38, como eu disse. Esses frascos aqui, eles são produzidos lá na Inglaterra, que foi onde o Dr. Bach nasceu e ele era um médico inglês. Naquela época, ele viveu lá na época da guerra, foi quando ele desenvolveu os florais de Bach. Ele acreditava que os desequilíbrios emocionais é que davam origem às doenças. Então, naquela época, o Dr. Bach já falava a respeito, então ele catalogou essas essências florais, que foi o primeiro sistema de floral. Hoje em dia existem vários outros florais pelo mundo aí, mas os florais de Bach combinados aqui são possíveis, é possível tratar qualquer estado emocional da criança, da pessoa, enfim, tá? Então, como que eu faço para indicar o floral para a criança que eu atendo ali, a criança em questão utilizar o floral? Eu vou fazer uma análise, uma avaliação da criança. Vou entender as necessidades da criança. O que que aquela criança demonstra de comportamento desafiador? O que que aquela criança, o que é possível ver de desequilíbrio, que seria necessário ter um cuidado a mais? Então, a partir do momento que eu faço essa análise, que eu investigo isso, eu digo que o terapeuta floral ele é muito investigativo. A gente vai sempre olhar e perceber, olha, tem uma insegurança, tem uma timidez que pode estar prejudicando, tem um medo, tem uma ansiedade. Então, a gente vai fazer essa leitura. E com o conhecimento das essências florais, isso aumenta o nosso repertório de estados emocionais e facilita para a gente fazer a leitura na criança. Então, a gente faz uma leitura dessa criança, entende também o contexto da vidinha dela, os pais, né? Como que é o relacionamento com os pais, como é que ela é na escola. Eu, como terapeuta floral, normalmente faço um atendimento com a mãe que relata sobre a criança. Mas na tua prática profissional, caso tu já atenda essa criança, tu já vai entender, conhecer, fazer ali as tuas considerações acerca do que aquela criança precisa desenvolver de virtude.
E também, claro, é importante, se possível, falar com a mãe ali para falar dos florais e ouvir a mãe também. Daqui a pouco a criança tem um fato do passado importante que tu pode considerar, né? Entender melhor o ambiente da criança é sempre importante. Então, quando tu faz essa investigação, essa avaliação a respeito da criança, tu seleciona os florais, as essências florais, para compor uma fórmula que vem nesses frasquinhos aqui. Normalmente a gente pede na farmácia de manipulação. Então, pode ir até 6 essências aqui, essas essências estoques, que são as que a farmácia usa para fazer a fórmula. Muitos terapeutas florais também têm o kit e eles mesmos manipulam, tá? Eu tenho o kit, mas eu não. Na verdade, esse kit, inclusive, é de uma amiga terapeuta, né? Mas eu não faço, né? Não produzo o frasco. Eu prefiro mandar os clientes, minhas clientes, para a farmácia de manipulação. Por quê? As farmácias, elas já têm todo o protocolo de como fazer o floral, com segurança, com higiene, então é tudo esterilizadinho, tudo bonitinho, então eu confio mais, digamos assim, né? Eu acho bacana, assim, indicar as pessoas para a farmácia de manipulação. Sempre foi assim. Nunca vendi um floral e fiz, mas também quem quer fazer não tem problema nenhum, né? Mas pode fazer então a indicação, escreve a lista ali dos 6 florais que tu selecionou, das 6 essências, e direciona a pessoa então para a farmácia de manipulação. Ela vai receber esse frasquinho aqui e vai usar diariamente 4 gotas, 4 vezes ao dia. Então, assim, o floral, inclusive é importante falar, ele tem álcool na composição. Tanto as essências estoque, essa aqui, como o frasco que é manipulado na farmácia. Então, tem 30% de blend, que é um conhaque de uva, mais água mineral e mais as essências escolhidas. Por causa do gosto, eu falo para fazer 10%. Mas, assim, não existe um problema maior da criança ingerir o floral, as gotinhas, com álcool, por quê? O teor alcoólico é muito baixo. E a criança ingere 4 gotinhas por vez, né? Então, não faz diferença no organismo. Mas também pode diluir na água. E então, existe outra possibilidade. Não, mas eu não quero dar álcool, ou é um bebê, ou é uma criança que a mãe ficou resistente em relação a isso. Então, a gente pode solicitar para fazer em solução glicerinada na farmácia de manipulação. E a gente escreve ali na nossa indicação, fazer em solução glicerinada, e a farmácia normalmente conhece o protocolo também, tá? Então, a criança vai utilizando o floral, tu vai acompanhando essa criança, entendendo, né? Olha, eu coloquei o floral para trabalhar a questão da segurança, da autoconfiança, eu percebi que ele já desenvolveu isso. E agora também eu percebi que ele está mais ansioso. Então, tu pode ir ajustando essa forma, colocando outras essências. Normalmente, esse frasco aqui dura mais ou menos uns 21 dias. E a ideia é, mesmo que a criança melhore ali nos primeiros dias, que ela siga utilizando a fórmula dela, tá? Então, por que a gente não indica, né, quem é terapeuta floral não indica assim, essas fórmulas prontas de farmácia? Porque cada criança é única. É necessário esse olhar mais profundo para a necessidade da criança, para que então a gente possa fazer a indicação da melhor forma. Então, ao fazer aí o teu atendimento, ao trabalhar com a criança, tu pode inserir o uso dos florais para potencializar esses resultados e ajudar o teu cliente, paciente, né, a ter uma qualidade de vida, um bem-estar emocional maior, tá? Então, na próxima aula, agora eu vou falar para vocês, vou selecionar algumas dessas essências aqui, tá? Para falar sobre a funcionalidade dela, para que serve e quando que elas podem ser indicadas, tá? Vou escolher algumas, não vou falar das 38, mas é para que tu possa ter uma ideia, então, de como elas podem ajudar aí as crianças né, da tua vida, do teu trabalho, se tu quer atender, vai atender, enfim, tá? Então é isso, obrigada por assistir até aqui, um beijo e até!